Está começando mais uma Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos. E estamos aqui no nosso estúdio do podcast, da Ciclabs Cast, com essas mentes brilhantes que estiveram aqui, que participaram do grande hackathon do Show Rural. Então hoje que você quer entender um pouquinho mais o que é um hackathon, como participar desse hackathon do Show Rural, que ali no podcast anterior, que a gente conversou um pouquinho com o Adriano Espanhol, que foi quem conduziu o hackathon do Show Rural, a gente está aqui agora falando com os participantes. Quem de fato ganhou, quem de fato trabalhou ali as 48 horas ali para chegar no grande resultado final e ganhar a premiação aí para conhecer a Colômbia, um dos grandes países, né, que traz muito a pauta da inovação também e de ecossistemas de inovação, que o ganhador aqui, que já vocês vão conhecê-lo, vai apresentar, vai falar um pouquinho também como vai ser essa experiência, quais são as expectativas, né, para essa viagem, né. Pessoal, mas antes de mais nada, eu quero agradecer aqui o nosso grande patrocinador, Cicobi Crédito Capital, que acredita aqui na Ciclabs, acredita no Ciclabs Cash e impulsiona e incentiva cada ação, cada projeto aqui nosso. É um prazer ter o Cicobi como nosso parceiro. Mas agora eu quero pedir para que eles se apresentem, mas vou pedir para que ela comece. Joyce. Tudo bem? Tudo bem? Se apresente para nós e já aproveito assim para desejar boas-vindas a todos. E Joyce, quem que é Joyce por Joyce? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui, tá? Muito obrigada pelo convite. Nessa tarde, né, a gente conversar um pouquinho. O meu nome é Joyce Bueno Mafra, eu sou engenheira agrícola de formação. Eu tenho um mestrado em engenharia de energia na agricultura. Atualmente sou doutoranda em engenharia agrícola, todos aqui pela Universidade Estadual do Oeste Paraná, UniOeste. Tenho também uma pós-graduação em gestão estratégica e financeira pela UniOeste e tenho uma pós-graduação em gestão estratégica financeira em gerenciamento de projetos, tá? Pelo Senai. Já fui professora aí, né, do pessoal do técnico. Tenho uma empresa, trabalho com a parte de armazenamento de grãos, mais especificamente, né? A parte de montagem, a parte de execução. Basicamente, esse seria um resuminho pequenininho do que eu trabalho, que estou até agora aqui. Que bacana, você vê então que aqui já foi professora, mestre, doutorado aqui e tá conectada com a área da indústria, aí, principalmente quando a gente fala das partes de grãos, né? E eu vou pedir para ele, Ali, não é o Alibaba, mas é quase isso. Se apresente para nós, Ali. Bom, primeiro também quero agradecer por estar aqui de novo, por ter esse convite todo especial, estar aqui compartilhando com vocês. Eu me chamo Ali do Amaral, sou de Foz do Iguaçu, fiz faculdade lá, fiz bacharel em computação lá e depois eu fiz uma especialização na PUC de Curitiba em redes e segurança de sistemas. Então, na minha jornada, eu gosto muito de programação, gosto muito de tecnologia e então, há 7 anos atrás, eu montei uma empresa de desenvolvimento de software. Então, a gente desenvolve soluções personalizadas, sob medida, faz aplicativos, faz sistemas web e temos tido bastante resultados. E amamos participar aí do Hackathon, foi muito legal mesmo. Que show, que show. Já nós vamos entrar aí nesse olhar aí e como, de repente, talvez estar aí à frente de uma software house, como isso pode ter potencializado também, mas já a gente volta para esse papo. E agora eu vou pedir para ele, que está aqui até do mesmo lado que eu da bancada aqui, que é o meu xará, Vinícius. Se apresente para nós aí, meu xará. Bom, meu nome é Vinícius Marsaro, eu sou formado em eletrônica pelo CEP, Pedro Barreto Neto, aqui próximo, né, da gente. Atualmente eu sou acadêmico de engenharia agrícola na UniOeste, Cascavel. Bom, eu participei do Hackathon, a gente conseguiu o segundo lugar, a gente foi sofrido, né, no Hackathon. Atualmente trabalho como garçom, porque a academia não me permite trabalhar por ser um período integral, mas estamos firmes e fortes aí, tentando um mercado de trabalho e alçando voos um pouquinho maiores do que eu jamais esperava que eu poderia conseguir. Certíssimo, eu sempre gosto de brincar que no final da conta a gente tem que trabalhar, né? Não tem, a inovação é muito legal, muito bonito e tal, mas no final da conta a gente tem que ir trabalhando até que a inovação comece a gerar frutos, né? E até a gente brinca, né? O Ciro fala muito isso aqui, que é o nosso presidente da Associação Comercial, que a gente faz a inovação e quando ela fica velha, ela começa a dar dinheiro, ela já não é mais inovação, né? Então, de fato, a gente vai trabalhando um pouco nesse sentido, né? Mas eu quero... E veja só que legal, né? A Joyce ficou em terceiro colocado no Hackathon, o Vinícius, meu xará, que ficou em segundo colocado, e o Ali ficou em primeiro colocado, isso, né? Eu vou começar aqui com a Joyce. Joyce, queria que você contasse para nós um pouquinho como que foi essa experiência de estar lá no Hackathon. Foram quase 48 horas desenvolvendo e chegando. De conhecer um problema até chegar ao final, com uma solução pronta, um produto que
quase já poderia ser implementado no mercado, né, Joyce? Queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência. Olha, é uma experiência que eu recomendo, né, para as pessoas que estão vendo. É muito interessante, porque você tá ali, você vai conhecer pessoas e cada pessoa tem algo sempre a agregar, né, no teu conhecimento ali. É um desafio que foi proposto, você tem um tempo limitado para entregar um projeto, né, esse projeto tem que estar funcional, tem que ser viável, né, de uma certa maneira, para ele ter atingido, né, os objetivos ali. A minha experiência como pessoa, eu achei divertido, pra ser sincera, assim, porque ali tem um pessoal mais novo, o pessoal empolgado, você vê que eles levam um amor na coisa, né? O pessoal pega, eles vê aquilo com amor, faz, se propõe a aceitar aquele desafio como algo pessoal, né? Você vê que não é só não é só um prêmio, não é só, aquele é um desafio pessoal que a pessoa tem para desenvolver. Eu recomendaria todos fazerem, né, uma experiência dessa, e para mim foi uma experiência incrível, assim. Perfeito. E veja como isso é interessante, né? Eu tava com o mentor lá no Hackathon do Show Rural, mas com as dinâmicas que vai acontecendo ali durante o Show Rural, eu consegui participar pouco até durante o dia. Mas acho que na quinta para sexta-feira eu fui lá à noite, saí de lá, era 1 hora da manhã, e tava conversando com alguns ali, algumas startups estavam lá, e eu me lembro de ter conversado um pouquinho com a Ali, lembro de ter conversado um pouquinho com a Joyce, com vocês não lembro se eu cheguei a conversar, mas enfim, rodei ali um pouquinho, mas eu vi ali 1h pouca da manhã o pessoal, assim, focado, né? E precisa, né? Esse é o grande desafio do Hackathon, né? Ontem eu tava falando com um amigo meu, e aí já quero esticar a pergunta aqui pro Ali. A gente tava falando, ele falou, cara, qual que é a grande sacada do Hackathon, né? E Ali, eu queria que você contasse pra nós um pouco, e o que você percebeu, assim, qual foi a tua experiência, qual que é a grande sacada, assim, que você que já tem uma software house, qual que foi essa grande sacada enquanto Hackathon? Olha, eu vou te falar uma coisa, fazendo uma adendo ao que você falou antes. Lembra que você passou 1 hora ali, né? Naquele momento foi o momento que a gente descobriu que, puxa, não ia dar certo. E aí, o que você faz, mano? Quando as coisas não vai dar certo? Entendeu? Então... Não sei se eu desde que disse que não ia, que trouxe esse olhar aí, mas bom ter às vezes a gente chega àquele... desisto, não dá certo isso aqui. Então, qual que foi a grande sacada? Respondendo a pergunta, a grande sacada é a gestão das emoções e a gestão da comunicação. Bom, não deu certo por aqui, então qual a opção que a gente tem? Essa aqui? Ó, a gente escolheu essa, então vamos por esse caminho, porque é esse caminho então que vai dar certo. E aí sim a gente conseguiu focar e conseguiu terminar. E conseguiu fazer um produto. Que era, na verdade, outra sacada. Talvez, assim, o objetivo no final das contas sempre foi fazer um produto. Desde o início, ou seja, tudo tinha que ser transformado num produto. Mas talvez alguns grupos não conseguiram chegar ao produto pronto. Então, talvez isso aqui talvez não trouxe tanta pontuação. Enquanto nós aqui, nós três, conseguimos sim colocar um produto completo, vendável e que seja realmente uma solução da dor no mercado. Porque essa é a grande sacada, né? O que é um hackathon? O que consiste um hackathon, né? Quando a gente recebe um desafio de uma empresa, um desafio real de mercado, e esse desafio, ele passa por todo esse processo, onde a gente vai olhar do início ao fim, vai olhar várias questões de modelo de negócio, mas a grande sacada é que tenha um produto, onde você consiga clicar, fazer funcionar, que no dia seguinte a empresa poderia até testar, até fazer uma prova de conceito, que é o que a gente vai chamar aí na inovação, no meio da inovação, para testar aquilo, para se de fato validar, se faz sentido ou não, né? Então, acho que esse é o grande pulo do gato do Hackathon, que é você conseguir, ao longo dessa trajetória, chegar com uma versão não pronta, porque o produto nosso nunca tá pronto, né? Se você olhar lá na tua software house, você vai ter produtos ali que tá 3, 4 anos na prateleira, que ele não tá pronto, ele tá sempre recebendo soluções incrementais, né? Inovações incrementais, sempre recebendo melhoria. Mas naquele momento, para o Hackathon, é muito importante que você consiga entregar um produto que funcione, que você vai lá, um software, enfim, o que for ali, principalmente olhando a questão digital, hardware é um pouco mais difícil, mas quando a gente olha principalmente a parte de software, que você vai lá, clica naquele botão, ele funciona, ele gera aquela interação, ele gera aquela informação que você solicitou ali, enfim, eu acho que esse funcionamento que é muito importante para o Hackathon, né? E o Vinícius aqui, meu xará, que está iniciando a graduação, tá no 3º ano da graduação, né? E o time, eu lembro que tinha uma galera no time ali que também estava iniciando também nesse processo, né? Tinha a moça que tá até aqui conosco, aqui nos bastidores, que eu esqueci o nome dela agora. A Heloísa que estava aqui também, que está iniciando agora a graduação. Como que foi esse olhar para vocês que estão dando o pontapé inicial, então no 1º, 2º, 3º ano de graduação, como que foi essa experiência? O que vocês conseguiram identificar como experiência para participando do Hackathon? Bom, eu acredito que pra gente, um dos primeiros desafios foi que a gente era a equipe mais filhote que existiu. Nós éramos extremamente novos, nenhum de nós... A gente tinha o Lucas, que ele era formado. Ele é formado na FAG, como engenheiro de software. A Alessandra, ela está terminando a graduação dela. Eu estou no meu 6º período de faculdade da UniOeste. E a Heloísa, que é uma caloura nossa de ciência da computação.
Então, eu acho que um dos desafios maiores foi ser jogado num ninho de gaviões, onde nós tivemos que dar o nosso máximo para conseguir a vitória. A vitória não, né? Porque a gente ficou em segundo, mas já consideramos um. Porque nós não nos conhecíamos, né? Nós não éramos, a gente entrou lá como competidor e saiu muito mais como amigo. E eu não quero dizer que, o verdadeiro prêmio é aquele que nós fazemos pelo caminho. Mas eu acredito que cada pessoa que passa pela nossa vida é um pedacinho de um grande mosaico que nós somos e que a gente conseguiu ganhar o segundo lugar, alcançar ele junto pelo companheirismo da equipe, de acalmar os ânimos, de começar a entender mais o lado um do outro e de começar a fazer essa ideia dar certo, porque essa era a nossa iniciativa. Perfeito. Veja que o Ali comentou um pouco sobre isso, esse controle emocional, você traz isso novamente, porque de fato é uma competição que eleva o nível do estresse e da tensão lá em cima, né? Cada um trabalha num nível de tensão, né? Mas quando chega ali no hackathon, todo mundo tá sendo desafiado a todo momento a entregar, porque você tá com uma equipe, né? Um time, e ainda no caso de vocês que acabavam que não se conheciam 100%, né? Não acabavam que tava tendo um dos primeiros contatos, você não pode acabar atrapalhando também o resto do time, né? Então você tem que entregar 100%, né? Joyce, como que foi essa experiência de entrega dentro do time de vocês, assim? Você percebe que o time inteiro estava engajado? Como que foi esse olhar, esse dia a dia? E até por você já estar no nível de doutorado, daqui a pouco, imagino que já deve estar defendendo o doutorado e tal. Eu acho que para você talvez foi um pouquinho mais tranquilo. Como que foi essa questão emocional aí para você, para lidar com toda essa pressão do hackathon? Olha, eu sempre falo, complementando o que o Vinícius falou, que foi um privilégio conhecer o pessoal da minha equipe, né? Pessoal muito tranquilo, pessoal muito inteligente, realmente, assim, pessoal, né, bem, como dizer, pra frente, né? Foi bem tranquilo a minha experiência pessoal e da equipe também. Pra gente, assim, a gente definiu o que ia ser o nosso desafio, fizemos o que tinha que ser feito, não tivemos conflito, não tivemos problemas, estresse, nada. Foi uma experiência bem tranquila, assim. Que ótimo. Isso é importante. E foi divertido, como eu te falei, pra gente foi divertido, foi tranquilo e foi fácil, assim, não digo que foi algo complexo. Tem que levar com muita diversão, né? Tem que levar com muita leveza, senão a gente acaba não... Ir lá se estressar. Exato. Você tá indo lá pra uma competição, né? Que uma competição que, assim, que o prêmio era uma coisa muito ruim, né? E ir pra Colômbia, né? Acho que vocês vão lá pra Cartagena, vamos tomar banho de praia, certeza, lá. Mas o pessoal da minha equipe também é muito tranquilo. O pessoal não tem como conhecer eles, né? Por aqui, mas eles são muito sossegados. Aí deu certinho. Que bom. Tanto que teve bastante diversão na madrugada, porque eu acho que na madrugada, quando todo mundo percebeu, pô, tá todo mundo cansado aqui, tá todo mundo com essa falta de sono, as equipes, né, que estavam lá como rivais, por assim dizer, né? Não inimigos, mas rivais, a gente começou a se comunicar, a gente começou a brincar um com o outro, jogar uma balinha um no outro, para começar a se distrair, porque tava todo mundo sentindo aquele peso, tanto do cansaço quanto do sono, e foi uma parada muito divertida, como a Joyce falou, e eu acredito que essa é a verdadeira energia, né? Porque a competição a gente não precisa entrar em mérito a isso, porque todos nós somos humanos e entre 80 pessoas a gente não pode Claro. ter essas desavenças. Tem que ter todo esse processo, né? Mas eu queria já aproveitar aqui, como vocês já treinaram aí o pitch de vocês aí dentro do hackathon, que é um dos desafios, né? Tem uma plateia ali com uma galera, uma banca de jurados gigante, né? Com 9 jurados, e aí cada um ali com uma experiência, investidores que já têm investimentos aí acima de 1 milhão em startups e tudo mais. Era uma banca muito forte, muito bem conceituada, assim. Saibam que vocês passaram por um crivo muito interessante ali na banca. Eu queria convidar aí vocês aí, fazer um pitch aí de 1 minuto e 30, 2 minutos aí no máximo, pra vocês contarem um pouco aí, 30 segundos. Pra vocês fazerem um elevator pitch aí pra vocês aí, sobre o que foi a solução que vocês desenvolveram dentro do hackathon Show Rural. E eu vou começar pela Joyce aí. Vamos sermos carvalheiros aqui, começar pelas damas aqui. Tá, o nosso desafio, a nossa empresa se chama Expo Agro, né? O nosso desafio foi o desafio número 2, no qual previa, né, uma melhoria para quem trabalha com a segurança do trabalho. Nosso alvo principal ali foi desenvolver a ideia para grandes eventos, né? Qual que é a nossa questão? A nossa questão é a questão toda dos documentos que eram enviados para você aprovar um evento ou não, porque todo o evento, ele é
aprovado para ocorrer pelos bombeiros de maneira inicial, né? E pelo Ministério do Trabalho. Então, esse a gente desenvolveu o quê? Um aplicativo que faça essa gestão de tal forma que não seja necessário imprimir mais nada, né? Que não precisa estar de maneira física lá esses documentos, né? Como que era feito antigamente. Basicamente, essa foi a nossa proposta. E, além disso, facilitar na parte quando o profissional de segurança do trabalho ele vai fiscalizar os eventos, ele já saber qual profissional pode exercer cada função. Porque quando um evento, o show rural ali, quando você viu, ele é um evento. Mas quando ele está sendo montado, aquilo ali, ele é um grande canteiro de obras. Então, tem que ser tratado como um tal, com as leis vigentes para tal. Então, essa a nossa ideia. Perfeito, perfeito. Veja como é interessante, né? Esse olhar do antes do evento, né? Isso. Porque uma semana ali foi de 10 a 14, se eu não me engano, essa edição do show rural. São 5 dias com mais abertura, 6 dias A ali. montagem começa no dia 2 e ela vai um dia antes até do evento. Então, você começa dia 2 de janeiro. Então, toda de férias você começa e não tem nada. Nada. E é feito tudo. É um gramadão ali, né? É um Isso. gramado que assim, quando a gente vai lá no show rural de inverno, quem já teve a oportunidade de ir, quem não tem toda aquela estrutura, é uma estrutura bem menor pro show rural de inverno, aquilo ali é um baita gramadão. É um baita gramadão verde ali, muito bonito. Oi? Eu cheguei aqui, era mato. Quando eu cheguei aqui era mato, boa. Uma coisa mais ainda na questão dela ali, porque a abrangência, a capacidade de mercado que tem essa ideia é muito grande. A gente limitou o expos, foco, né? quantos lugares que precisam ter toda essa documentação para que as pessoas possam trabalhar. Então, isso realmente é muito abrangente, é muito grande, é um projeto bem interessante. E agora eu vou pedir pro meu xará. Faça seu pitch de 1 minuto e meio aí, teu elevator pitch, sobre a solução de vocês. Não precisa falar sobre como Eminem, não, mas vamos lá. A nossa ideia, a gente pegou o desafio número 1, onde ele precisava identificar os problemas de análise de solo, onde a gente poderia visualizar tanto a questão de compactação, que acontece bastante na nossa região, porque o nosso solo é muito suscetível a isso, a questão dos fertilizantes, dos macronutrientes e micronutrientes. A gente focou mais nessa área de matéria orgânica e NPK, porque são os nutrientes que a gente mais utiliza. A matéria orgânica não é nutriente, mas a gente utiliza também bastante ela. Que a gente precisa saber disso para dimensionar o quanto de produção nós teremos no nosso solo. A partir disso, a ideia nasceu com a gente fazendo um software acessível ao produtor rural, onde ele continha 3 botões de fácil acesso, onde nós enviaríamos para ele, a partir de uma geratriz de dados, coletados ou por análise, ou com ele nos mandando via Excel, ou para o laboratório, para facilitar essa questão, da gente mostrando para ele mapas de onde o solo dele, daquele talhão, se encontra deficiente, onde tem a falta de NPK, onde tem a falta de matéria orgânica, com cada nutriente sendo tendo sua parcela importante para determinada cultura. E como não acontece muito essa amostra de solo, muitos produtores realmente não fazem, porque ou é muito longo o espaço, ou é muito pequeno e não vale a pena o investimento, a gente estaria mostrando para ele gradativamente, conforme o tempo foi passando, com uma interpolação de mapas, onde ele conseguiria começar a fazer uma previsão de como estaria esse talhão, de como estaria essa área, para aquele determinado nutriente. Perfeito. Então aqui nós temos então um olhar da Joyce muito mais para essa gestão desses eventos, né? Que é uma demanda da Copavel. E aqui nós temos já um olhar de uma solução já que vai lá no produtor. Vai lá dentro da propriedade analisar toda essa questão de solo, isso? E não somente para o produtor, porque a gente poderia mostrar isso para a cooperativa também. Como a cooperativa ela precisa de um número de grãos para saber como é que vai funcionar o processo de armazenamento, sabendo essa produção previamente, antes da própria colheita, ela poderia ter uma análise de quando ela poderia pagar, de quanto o produtor poderia receber, fazendo uma frota, essa logística entre levar caminhões e trazer caminhões para descarregar nos silos, muito mais facilitada. E até daqui a pouco de determinar o valor, o preço da soja de forma antecipada, né? Porque veja só como é interessante, né, a solução. Se você começa a discutir isso, esse valor da soja, você sabe quanto está se produzindo a soja, quando vai se colher, a quantidade que vai ser colhida ali daqui alguns meses, né, quando chega o momento da safra, você já consegue determinar mais ou menos ali, a cooperativa já consegue olhar mercado, e aí olhar isso para o mercado financeiro, né, eu acho que vale a pena aí, se pudesse dar uma dica para o teu negócio, olhar para o mercado financeiro, para essa projeção, né, lá a marcação ao mercado, né, que a gente vai chamar, essa negociação futura de saca de soja e tudo mais, isso para a cooperativa seria um baita olhar ali, e uma baita experiência e ganho de informação. E isso ajuda também na questão da sustentabilidade do solo.
Porque com você tendo um solo mais nivelado de nutrientes, a gente não precisa tanta de aplicação de fertilizante, não precisa de tantas passadas de máquina. Isso ajudaria também na rotação dos cultivos, para a gente saber como é que a gente pode viabilizar esse solo para ele ir rotacionando nessa área. Não, perfeito. Deixando o solo mais uniformizado, uma produção mais uniformizada, gerando um conforto melhor ao produtor. Que maravilha. Agora nós chegamos lá no quase nosso Alibaba, né? Ali, eu queria que você contasse um pouco da tua solução aí, que vocês se desafiaram a colocar essa solução em prática aí durante o do Hackathon de Rural. Bom, nós pegamos o desafio número 4, que era criar algo para a gestão de documentos ambientais. Basicamente assim, de forma bem simplória falando, é basicamente o seguinte: cada empresa do Grupo Copavel, da cooperativa, tem uma ou várias licenças. E essas licenças, então, elas são reguladas pelo Sistema de Gestão Ambiental, que é um sistema do governo, que diz lá quando que essa licença vai vencer. Qual que é o grande problema? O grande problema é que cada licença, quando ela sai, ela tem uma condicionante. Ó, eu vou te liberar essa licença aqui, mas você tem que fazer tal coisa. Ou você tem que dar a entrada aqui pelo menos 120 antes para renovar. Enfim, são várias coisas, tem vários pré-requisitos, né? Então, a gente fez um software que vai lá no SGA, busca essa informação, traz ela, filtra, traz os condicionantes, filtra pela data de vencimento e cria alertas para que isso nunca mais possa ser esquecido. Porque a gente fez um levantamento de 2024, né? Tem uma empresa chamada Verde Gaia, que é uma grande consultora ambiental nível nacional, que ela apurou que só em 2024, de multas aplicadas ambientais, foram 8 bi. 8 bilhões. Bi de multas. E você imagina então, por exemplo, uma operação parando de funcionar, por causa que não tem a licença. Só a multa, mais a operação parando de funcionar, então, cara, é gigantesco. Então, a gente conseguiu, de uma maneira bem assertiva, filtrar todas essas informações e fazer um software muito simples que faz esse monitoramento das licenças. E, óbvio, dá para fazer muito mais coisa. A gente começou pela licença ambiental, mas tem as outorgas, tem alvarás, tem... Bem amplo, né? É muito amplo as possibilidades dentro desse software. Olha, deixa eu aproveitar e fazer uma provocação contigo aqui. Manda bala. Quando a gente fala de inovação, a gente tem uma inovação, quando ela é uma inovação incremental, uma inovação disruptiva, né? E assim por diante. Um software que faz essa gestão de documentos, eu imagino que já deve ter software que faz gestão de documentos aí, dentro do mercado, né? E eu queria perguntar para ti, te provocar, qual que é o grande diferencial, e se há, e também não, né, você pode falar, não tem um grande diferencial, mas qual que é o diferencial da tua solução que você apresentou no Hackathon, que inclusive é a solução ganhadora, né? E aí a banca tem todo o repertório aí para avaliar, então, assim, isso não traz nenhum demérito, mas assim, quando você olha para a tua solução, quando vocês estavam lá dentro das 48 horas, confinados no show rural, pensando em desenvolver, que saíram lá de Foz do Iguaçu para vir para cá, para fazer parte dessa competição e levar o prêmio. Qual que é o grande diferencial da solução de vocês? Então, o grande diferencial, primeiro, só voltando um step antes, é escutar o cliente. Porque lembra que eu te falei que teve um momento lá que a gente, puxa vida, não é isso aqui, porque a gente pegou o desafio num dia, não, isso aqui vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, fomos até um horário lá, aí chegou o pessoal da Copavel e falou assim, gente, mas aqui já tem software que faz isso, a gente já testou e para nós não serve. Aquele balde de água, né? Mas eu falei assim, mas então o que vocês querem? A gente quer controlar o vencimento das licenças. Tá, mas isso aqui já tem na CGA, mas é lento, a gente tem planilha, tem muita gente que sai de férias, tal. Então, o grande diferencial da nossa ferramenta é menos interação humana. Quanto menos interação humana, menos erro. Que Então, perfeito. Esse é a grande sacada, porque quando eles tinham um sistema lá que eles alimentavam os documentos, então tinha que ter uma pessoa para alimentar. Se essa pessoa, por algum motivo, falhasse, ou não veio trabalhar, ou tá de férias, ou tá doente, ou tá com preguiça, qualquer coisa. Quando muda o cargo, né? Saiu, Quando muda o saiu, cargo, quando vai fazer a passagem de bastão, às vezes não tá bem definido. Essa passagem de bastão é uma coisa que gera um caos Sempre. gigantesco em Então, qualquer a grande empresa, né? diferencial é não ter interação humana. A interação humana ali é você configurar quais e-mails que você quer receber aqueles alertas e com quanto tempo você quer receber aquilo. E até porque você consegue colocar outras pessoas que estão dentro do escopo daquele projeto, do escopo daquela discussão, para saber, peraí, você coloca ali o coordenador, o superintendente, né? Isso. Você consegue colocar várias pessoas, porque daqui a pouco o cara numa reunião ali mensal, ele falou, peraí, ó, eu recebi hoje de manhã um alerta ali, o time já tá rodando isso daí, ok. O cara não é que ele vai executar, ele não vai solicitar ali, né? Mas ele como superintendente, coordenador, supervisor, enfim, da área, diretor, ele vai estar sabendo o que está acontecendo. Perfeito. E isso que você trouxe, Ali, eu queria aqui compartilhar isso com todo mundo que tá aqui, porque sempre quando a gente pensa no nosso podcast aqui do Ciclabscast, a gente sempre pensa em o que a gente está entregando, de fato, aqui para quem está nos ouvindo, né? Para não ser meramente um bate-papo, né? Veja só como é interessante esse olhar que você fala de voltar e ouvir o cliente. Muitas vezes o cliente ele vai chegar, e aí no desafio do Hackathon, Ideaton,
ele é um desafio fechado. Lá é um texto, um parágrafo, 2 parágrafos, enfim, o cara pode te dar 5 páginas, mas é um documento que ele te deu. Ele falou, ó, é isso. É um documento frio. É um documento que você não conseguiu avaliar, né? Quando você depois começa a discutir isso com o time e começa a entender, e ainda mais quando você traz pessoas que está tocando isso dentro da empresa, eu acho que é a grande sacada. Eu acho que é o grande diferencial, né? Quando você traz isso, e até principalmente para rodar daqui a pouco, de repente, uma prova de conceito, né? Rodar isso, colocar isso internamente, né? Validar, porque a grande sacada é você pensou numa ideia, você colocou essa ideia em prática, o hackathon é um momento propício para isso. Você colocou aquela ideia em prática. Dali em diante, né? O que vai ser feito para dar sequência naquele negócio, né? E eu quero aproveitar já. E Joyce, queria perguntar para ti aí. E agora, quais são os próximos passos? O que vocês estão se desafiando enquanto time? Se estão pensando, de repente, rodar uma startup, colocar a startup para rodar? Estão, de repente, avançando um pouco mais no desenvolvimento para chegar numa tratativa com um possível cliente como a Copavel? Enfim, qual que está o estágio aí de maturidade de vocês aí, agora nesse pós-show rural? Como a gente tinha um tempo limitado para fazer essa entrega, né, muitas das coisas que a gente fez, a gente limitou ali para poder entregar algo funcional. Então, a nossa etapa agora é conseguir melhorar o que foi feito, colocar mais algumas adequações que são necessárias, para daí, posteriormente, fazer essa validação com uma empresa, né? Perfeito, perfeito. Então, quero colocar aqui, e aí aproveito para estender isso para todos, né? A Ciclabs à disposição, né? A Ciclabs é um ambiente promotor de inovação, onde a gente auxilia as startups desde a fase inicial da trajetória, né? Desde o início, quando está apenas com a ideia, depois quando já está com esse processo mais validado, já está com o produto mais formatado, abriu o CNPJ, já está ali na fase de incubação, já está emitindo as primeiras notas fiscais, a gente também auxilia depois quando está lá na aceleração, quando quer alcançar novos voos, quer crescer ainda mais, quer acelerar o processo, também a gente está à disposição. Então, contem todos vocês conosco aqui com a Ciclabs. O que precisar, a gente tem uma rede aí com 56 mentores que ajudam a construir e a potencializar todas essas startups. E agora eu quero passar a pergunta pro meu xará aqui, Vinícius, né? Vinícius, você trouxe uma solução que ela está muito forte no mercado. Acho que quando a gente olha solo, a gente traz toda essa questão do uso responsável dos solos, né? E ao aumento da produtividade, que é algo que o produtor rural precisa e está sempre antenado, né? Qual foi o grande diferencial, a grande inovação do negócio de vocês? Olha, nosso projeto agora está um pouquinho mais avançado do que foi no Hackathon. Tanto que a gente até conversou com o professor da UniOeste de Marechal, o Edmar, que ele deu uma proposta para a gente do seguinte: olha, eu gostei do projeto de vocês, mas vocês vão ter que dar um passo atrás do que a gente estava querendo propor, porque senão vocês vão ser desqualificados por não conseguir usar um hardware que vocês construíram. E a gente falou, ok, então a gente vai querer continuar na competição e depois a gente pensa essa questão de mercado. Porque ele falou que o nosso projeto ele tinha um mercado, que ele já tinha compradores, se a gente quisesse, para resolver essa questão com o hardware, que se a gente usasse o hardware, a gente seria meio que cortado dessa questão. Então, falando do software que a gente usou no Hackathon, eu acho que o nosso principal diferencial foi a acessibilidade ao produtor, porque como ele é muito amigável, ele consegue mexer com as pequenas coisas que, por exemplo, pegar o celular e teclar, eu acho que é uma coisa comum. E como nós temos produtores que às vezes não têm acesso tanto à tecnologia, ou que estão em zonas muito isoladas, tanto de internet, a gente estava tendo o plano, né, do Paraná Trifásico agora, mas não é uma rede Wi-Fi ainda. Onde a gente conseguiria mostrar para esse produtor em tempo real, com os dados reais, de como funcionaria o solo dele naquele exato momento. Então, acho que a principal diferencial do nosso projeto é a interface amigável e essa capacidade do produtor não depender tanto de um técnico, um engenheiro agrícola, um agrônomo, alguma pessoa especializada nessa área para conseguir determinar como é que está o solo dele. E na parte do hardware, que a gente não apresentou, foi que uma das maiores dificuldades que nós temos na coleta de solo é a distância. É ter que andar talhão, é ter que pegar uma enxada, é ter que pegar um teafo, retirar a amostra de solo, levar para o laboratório para depois fazer essa análise. A nossa ideia era implementar um sensor onde não teria acesso humano, o humano não precisaria ir até esse ponto, que seria já o referencialmente colocado, e a gente conseguia extrair esses dados do solo. Perfeito, perfeito.
E agora, eu queria ouvir do Ali, quais são os próximos passos, além de ir para a Colômbia, Ali? Porque a gente sabe que, assim, você e todo o time aí ganharam, ficaram com o primeiro colocado, e aí quero estender os parabéns para toda a equipe, que eu tenho certeza que esse trabalho foi construído com várias pessoas, várias mentes brilhantes, né? E eu queria entender de vocês aí qual é os próximos passos aí com a startup, com o negócio de vocês. Sim, deixa eu aproveitar então para já fazer um agradecimento para eles, né? Eles não estão aqui, mas eles foram, assim, sensacionais, né? Todos nós, na verdade, né? Uma coisa que aconteceu lá e que agora eu até tenho assistido alguns filmes recentemente que fez muito sentido e que eu acredito que vocês vão concordar comigo, gente, que é o seguinte: toda e qualquer competição, às vezes, quando a gente não tem muita caminhada na vida, ou talvez até um pouquinho menos maturidade, a gente acha que a gente está competindo com os outros. Mas a grande verdade é que se você subiu no ringue, você está lutando contra você mesmo. É você contra você. Então, antes de a gente começar, a falar sobre, vamos ganhar isso, aquilo, aquele outro e tal. Eu falei assim, gente, a gente pode ganhar, mas assim, vamos focar em ser só melhor que a gente mesmo? Porque eu tenho certeza que se cada um de vocês aqui for melhor do que você está sendo, a gente tem grandíssimas chances para ganhar. Então, isso deu muito certo e eles são muito bons. Cada um de nós, assim, se superou muito mais. Então, falando assim para o futuro, né? A gente tem uma reunião agendada com a Copavel. Então, a gente quer entender melhor também o que eles querem de nós, né? Porque a gente não quer chegar assim, não, tá aqui o produto, vamos ver. Não, a gente quer escutar mais também. Continuar essa escutatória, porque às vezes ali naquele mesmo produto podem surgir outras oportunidades. Então, a gente quer sentar, quer conversar, quer ver todas as oportunidades que estão na mesa, para então depois fazer uma oferta. E depois, obviamente, ir conhecer lá o ecossistema da Colômbia. A gente fez algumas sugestões, eu fiz umas pesquisas. Por exemplo, lá tem o Bancolombia, que é o maior banco da Colômbia, de inovação e tal. Tem o GT Medellín, que é um centro de inovação lá. E tem o R-Line também, que é um centro de inovação muito grande da Colômbia. Você vai ver que todos esses cases aí são fantásticos. Eles trazem, assim, acho que um olhar muito, muito assertivo. E o pessoal do Chocoral foi assertivo, que eu acho que traz um olhar próximo, né? Traz um olhar da América Latina para nós, assim como um todo. Porque é diferente se a gente falar assim, vamos lá para a China, né? Cara, é culturalmente muito diferente, né? Aqui, quando a gente olha os nossos vizinhos latinos-americanos aqui, que tá no Latam aqui, a gente consegue ficar um pouco mais próximo, se sentir mais familiarizados, né? A gente fez uma sugestão, obviamente, né? Toda sugestão, assim. A gente fez uma sugestão, de repente, se a gente não pode até preparar uma palestra para apresentar lá. Mas não sobre o produto em si, mas sobre o ecossistema do Brasil, sobre a City Labs, sobre o show rural, sobre tudo o que a gente tem aqui, sabe? Então, eu trabalhei muito tempo... Propriamente o Iguaçu Valley. Sobre o Iguaçu Valley, sobre tudo, grande ecossistema para que eles nosso também aqui. conheçam um pouco mais, né? Então, eu trabalhei muitos anos no Paraguai, falo espanhol, então não seria um problema para a gente fazer uma palestra lá para poder a gente conseguir mostrar também um pouco de nós para eles e, claro, fazer um network mais próximo. Com certeza. Porque esse network mais próximo, com pessoas que, né, estão aí dentro da América Latina, eu acho que pode trazer muitos bons negócios para todo mundo. Perfeito. Já estamos caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Mais uma vez, quero colocar a SIC Labs e todo o ecossistema de inovação Iguaçu Valley para ajudar vocês, para colocar vocês aí à disposição do mercado, do mundo, né? E lembre sempre que é importante quando você for conversar, avançar essas tratativas com os clientes, é muito importante fazer essa escuta e levar sempre um olhar como se fosse contratante, né? Como se você estivesse naquele momento contratando ali, né? E aí, baseando nisso, né, você vai estruturar um propósito de prova de conceito e tudo mais, que aí vocês vão nessa caminhada, certamente aí, conversar bastante com o pessoal interno lá da Copavel para chegar na solução. Vou pedir aqui, fazer uma rodada final para vocês deixarem aí as contribuições de vocês e sintam-se em casa, vocês estão em casa. Ai, que bom. Eu gostaria, na verdade, de mandar um abraço pro pessoal da minha equipe, pra Rita. Eu quero mandar um abraço pro Patrick também, Pia gênio, o Rafael, outro gênio. Impressionada, eu falei pra ele, se eu ficar muito perto dele, será que eu consigo ficar inteligente que nem eles? Será que pega? Será que pega? Aham. A Milena também, um pessoal assim, incrível, que foi um prazer mesmo. Acho que a maior coisa que aconteceu foi conhecer eles, né? Eu sempre acredito muito nesse negócio do network, de conhecer pessoas e que as pessoas... ninguém faz sozinho nada, né? Então, eu tô aqui hoje representando eles, né? Só que lembrando que eu não fiz isso sozinha, né? Quem fez foi toda a equipe. Parabéns, isso mesmo, Joyce. Essa é a grande sacada, né? Vini, meu xará. Sim, senhor. Quero agradecer primeiramente a minha equipe, a Alessander, o Lucas, que são da FAG, engenheiro de software. Eu quero agradecer a Heloísa, da Ciência da Computação,
que mesmo muito nova, mas também tem muita carga de inteligência guardada. Quero agradecer aos meus pais também por ter sempre me apoiado nessa questão. Eles não estão aqui em Cascavel hoje, né? Mas estamos sozinhos em casa, mas agradeço sempre o apoio deles. Também quero agradecer a instituição de ensino onde eu sou acadêmico, a UniOeste, que foi ela que patrocinou os nossos ingressos. Então, graças à UniOeste, nós conseguimos chegar lá, competir, chegar no pódio, mesmo sem dormir, mas a gente conseguiu chegar no pódio, segundo lugar, para nós tá ótimo. Agradecer ao reitor também, que fez uma homenagem com a gente depois que a gente voltou para a UniOeste, como se a gente tivesse com coroa de louro. Eu até fiquei espantado nessa questão. E ao Andrew, o nosso mentor, foi um grande mentor pra gente, tanto dentro. Obrigado por lembrar o Andrew. Cara, fantástico, assim, Ele 100%. teve 101. muito ativo. Ele teve 101%, muito ativo. O muito Andrew, o incrível. mais engraçado é que nós três aqui, nós tivemos o Andrew como mentor e ele colocou lá no Insta, falou assim, ó, esses três aqui vão ficar no pódio do show rural. É uma pessoa fantástica. E fomos nós três. Quero agradecer também, principalmente a ele nessa questão, porque ele está dando um direcionamento inicial agora que nós estamos precisando. Se Deus quiser, e se a SIC quiser, e o Cicobi, nós estaremos incubados com vocês. E também fazendo a incubadora da UniOeste, que agora eles voltaram com esse plano que eles tinham abandonado, que era a UniHub. A professora Sandra está lá à frente da UniHub, então assim... Acho que Sandra é Nilza, Piedade. né? Nilza, Sandra, Piedade, Nilza, estão à frente da incubadora, assim... Está em casa, pode então já se sintam-se já residentes aqui da Ciclabs já, que vai ser um prazer poder ajudar vocês em todo esse processo. E o nosso grande amigo Ali. Pois é, então. Eu vou reforçar de novo aqui um agradecimento à nossa equipe, porque realmente eles foram fantásticos. A gente aumentou tanto a nossa sinergia, porque a gente já meio que trabalha diariamente, né, sobre isso, né, desenvolver software é sempre um desafio, né, entender e fazer as coisas, né, então a gente aumentou isso, né, então foi muito bom, assim, gratidão mesmo, time, porque foi muito fantástico. Mas além disso, eu também quero agradecer aos nossos familiares, as pessoas, nossos amigos, tal, o Wendel principalmente. A hora que ele entrou lá, a gente começou a se conversar, a gente já se conectou, a gente já virou amigo já. A gente tá quase todo dia. Andrew, se estiver assistindo, ó, você é Aí, ó, então vamos mandar especialmente pra ele ver esse sortezinho. Boa. E eu queria finalizar falando uma frasezinha que eu meio que criei, mas que pra mim faz muito sentido, que é o seguinte: nada que um time decida fazer é impossível. Então eu queria terminar com isso, porque realmente qualquer coisa que a gente se propõe a fazer na nossa vida, em qualquer momento, se a gente tiver pessoas decididas do nosso lado, eu tenho certeza absoluta que pode ser feito. Perfeito. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e quero agradecer agora, mais uma vez, ao nosso grande patrocinador, que é o Cicobi Crédito Capital, que acredita nesse projeto, e toda a equipe da Ciclabs que esteve aí fortemente em todo o show rural aí, fazendo a coisa acontecer, fazendo aí a divulgação, a promoção em si de toda a marca da Ciclabs e fizeram um presente aí. Então, muito obrigado toda a equipe da Ciclabs e muito obrigado ao Cicobi Crédito Capital que acredita nesse projeto. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.